Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja abundantemente presente na sua vida. Quero deixar para você uma meditação a respeito da palavra de Deus que se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo de número 2 e versículos do 20 ao 22, que nos diz: Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz o certo adágio verdadeiro: o cão voltou a seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Uma das coisas que são importantes para nós sabermos é a respeito de quem esse texto está falando. Esse texto nos fala a respeito dos apóstatas, das pessoas que, conhecendo o Evangelho de Cristo Jesus, que conhecendo a palavra de Deus, voltam e praticam as mesmas coisas e voltam para o contexto de onde vieram. O versículo 20 diz: Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos hoje e vivemos em um contexto onde muitos religiosos se contaminam com as coisas do mundo e muitas vezes voltam de onde vieram. Eles voltam a praticar as coisas que faziam enquanto estavam na impiedade do mundo. E isso nos mostra não que essas pessoas realmente foram salvas, foram convertidas, e sim que enquanto estavam no meio do povo de Deus, eles adquiriram conhecimento. Conhecimento esse que não servia para que os seus corações, não era o suficiente para que os seus corações fossem moldados segundo o caráter de Deus. Para que um homem possa ser salvo, é necessário que haja a conversão. Conversão essa que é feita através do Espírito Santo, que ao entrar no coração do homem, o quebranta e o molda conforme a vontade de Deus. E faz com que o mais vil pecador, que o mais tenebroso lobo se torne no mais humilde e singelo cordeirinho. E nós vemos aqui, nesse texto, que há esse grupo de pessoas. Pessoas que conhecem, que têm conhecimento da palavra do Evangelho. Porém, para essas pessoas, a palavra de Deus é condenação. Isso porque, ao terem contato com a palavra de Deus, ao terem contato com o Evangelho, que embora fizesse que contemporaneamente eles fossem mudados de alguma forma, mas ao voltarem às mesmas práticas, às antigas práticas, retornaram a ser as mesmas pessoas. Um evangelho, principalmente o Espírito Santo, ele não abandona o homem. Todo ser humano é suscetível às fragilidades que o mundo nos faz sentir. Todo ser humano é um ser frágil e é um ser suscetível a todo e qualquer tipo de situação. Mas esse texto nos fala a respeito de pessoas que, conhecendo a palavra de Deus, que conhecendo o Evangelho de Deus, se voltaram para as práticas abomináveis que viviam anteriormente. Nosso Deus é um Deus piedoso e misericordioso. Porém, ele também é um Deus justo. Um Deus que coloca, que tem uma mão que intercede e uma mão que impede que a totalidade da sua ira caia sobre o ser humano. Ele, enquanto tem uma mão que suaviza o sofrimento humano, ele também tem a outra mão, simbolizada aqui pela sua ira. Esse mesmo Deus que um dia criou o mundo perfeito, um Deus que é bondoso, que é misericordioso, que é gracioso, também é um Deus irado. É um Deus que não se conforma com o nosso pecado. E nós muitas vezes usamos a sua graça como desculpa para vivermos aquilo que nós queremos viver.
É uma triste realidade. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar com você a respeito daqueles que estão no meio do povo de Deus, porém não são cristãs. São pessoas que têm vontade de mudar. São pessoas que em certo momento nós vemos sinceridade nas suas palavras. Mas são pessoas que não conseguem. E não conseguem simplesmente pelo fato de não estarem vivenciando o Evangelho de Deus na sua plenitude. Porque ainda não tiveram encontro pleno com Jesus. Porque ao vivenciar um encontro pleno com Jesus, ao ter contato com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o homem não consegue ser mais a mesma pessoa. Se você se diz ser convertido e vive conforme as práticas que você vivia enquanto estava no meio do mundo aqui simbolizado pelo sistema em que nós vivemos, se você se diz ser cristão e continua da mesma forma, então eu não tenho muita certeza a respeito do evangelho que você diz viver. Nós vemos que a nossa sociedade cada vez mais vai se degradando, vai piorando, mas isso não nos deixa isento como povo de Deus. Nós muitas vezes enfrentamos dificuldades grandíssimas dentro da igreja. Nós vemos que ao mesmo tempo que é plantado dentro do terreno de Deus, o trigo, também é plantado o joio. Muitas pessoas olham para o joio e dizem: eu não quero estar na igreja, eu não quero estar em comunhão com os irmãos, porque tem fulano de tal que faz isso, isso e isso. Tem. É o joio. Mas a palavra de Deus nos diz que o joio não vai habitar por muito tempo no meio do povo de Deus. E que, mesmo que ele dure muito tempo, mesmo que ele passe uma vida, mais uma hora ou outra, o joio será arrancado e será feita a separação entre o trigo e o joio. O trigo será colocado no celeiro, o joio será colocado para ser queimado. E por mais que o lobo se vista de ovelha, por mais que o lobo tente ser ovelha, mas ele não consegue, porque a sua natureza é de lobo. Muitas vezes, nós mesmos, em certos momentos da nossa vida, nos emocionamos com coisas espirituais. Há pessoas que ouvem uma palavra, ouvem uma pregação e choram, que ouvem um louvor e se derramam em lágrimas. Mas quando você diz, você quer vivenciar verdadeiramente a palavra de Deus, você deseja entregar, abrir o seu coração e abrir aqui a respeito de vivenciar na prática aquilo que aquele louvor está dizendo, aí a pessoa vai dizer: não, eu quero continuar assim, Deus está no meu coração, eu fico no meu canto, Deus fica no dele. E isso é comum. Isso é porque o ser humano é um ser religioso. Ele se emociona com as coisas que são religiosas. Se emocionam tanto com as coisas de Deus, quanto com as coisas que não são de Deus. Porque o ser humano é um ser emocional. E muitos usam dessas emoções para manipular, para fazer com que essas pessoas se sintam à vontade e chorem. E, através desse choro, há uma falsa ideia de que aquela pessoa é verdadeiramente convertida. Se tem hoje um grande número de pessoas que se constituem, se autoproclamam de desviados. E quem são esses desviados? São pessoas que nem acreditam que são ímpios, nem acreditam que são salvos. Mas acreditam que tem Deus no coração. E não querem nenhum contato com Ele, assim no sentido de estar orando, estar em comunhão com os irmãos. Eu não me refiro a alguns irmãos que, por exemplo, que frequentam igrejas e tudo mais. Mas eu estou me referindo ao grupo de pessoas que conheceram o Evangelho de Deus e se distanciaram desse Evangelho. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que são igrejas individualmente. Que dizem: eu sou o templo de Deus, eu sou igreja. Mas igreja não é composta apenas de uma pessoa, meu amigo, minha amiga.
Igreja é um total povo de Deus em todo o mundo. E esse povo precisa estar reunido. O templo, as quatro paredes, não são necessárias da forma que a Bíblia nos ensina, mas estar em comunhão com os outros irmãos que também são membros desse corpo, que é chamado de igreja, cujo Cristo é o cabeça, é necessário ter comunhão. E sempre vai haver o joio no meio do trigo. Sempre vai haver aquelas pessoas que, embora sejam religiosas, embora transpareçam santidade e pureza, são lobos com pele de ovelhas. E sair do contexto de igreja, porque existem essas pessoas, é não querer participar do povo de Deus, ou não querer estar plantado no terreno de Deus, porque simplesmente há trigo no meio do joio. Que a nossa vida venha ser um sermão visto não apenas por nós mesmos, mas pelas pessoas que estão ao nosso redor. Eu sei que todos nós somos frágeis e suscetíveis a todo e qualquer tipo de situação. Nós, embora muitas vezes com um sermão religioso dizendo ser mais santos do que os outros, mais puros do que os outros, mais belos, mais aparentemente sábios do que os outros, mas todos nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Todos nós somos suscetíveis a cair, a fracassar e a perecer. Mas que nunca abandonemos esse Deus que tão graciosamente nos apresentou a palavra do Evangelho. Que nós nunca possamos perder o foco. Porque essas pessoas não eram pessoas salvas. Eles não perderam a salvação. Eles simplesmente conheceram o contexto a qual Deus estava. Conheceram através de palavras a respeito de quem era Deus. Mas não tiveram um verdadeiro encontro com Deus. Porque quando Deus entra na vida do homem, ele o transforma. Você pode perceber que quando Cristo entrava em contato com a pessoa a qual ele curava, a qual estava cometida de pecados, enfermidades e tudo mais, ele não chegava e apenas curava e mandava embora. Ele dizia, vai, sua fé te salvou, vá em paz e não peques mais. Vá em paz e não pratique aquilo que você praticava. Vá em paz e não viva mais uma vida pregressa e de pecado. E aquelas pessoas, após terem um encontro com Cristo, realmente eram transformadas. E não viviam mais a vida que viviam anteriormente. Então, ao termos o encontro com Jesus, não apenas conhecermos. Conhecer, qualquer pessoa pode pegar uma Bíblia, estudar grego, hebraico e tudo mais. Mas conhecer aqui, não apenas de letras, como faziam os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, mas conhecer a Deus com intimidade no seu coração. Ter consciência que o Espírito Santo habita dentro de você. Que esse mesmo Espírito, que é santo, que é justo, que é puro, possa trazer na nossa vida um contexto de pureza, santidade e libertação. Libertação não de Satanás, mas de nós mesmos. Satanás não é onipresente. Satanás não está aqui no Japão ao mesmo tempo. Meus irmãos, nosso maior inimigo somos nós mesmos. É a nossa carne, é o nosso pecado. E quando nós tivermos isso em mente, nós corremos em direção a Deus. Devemos correr em direção a Ele todos os dias. Deus sabe o contexto que está colocado no nosso coração. Deus sabe os motivos das nossas dores, do nosso sofrimento. Deus sabe tudo. Mas que nós possamos o conhecer não apenas por palavras. Que não possamos ser apóstatas. Que não possamos voltar para a podridão em que nós vivíamos. E sim prosseguir, marchar, andar. E quando nós fizermos isso, aí sim veremos a transformação, a metanoia, a mudança de mente em nossa vida. Mudança essa operada apenas pelo Espírito Santo, apenas por Deus. E que nenhum outro contexto filosófico, religioso
pode trazer no coração do homem essa mudança. Apenas o Espírito Santo de Deus. Que você possa meditar nessa palavra e saber que ao mesmo tempo que há trigo plantado em um terreno, há o joio também plantado lá. E apenas Deus pode fazer essa separação. Que Deus abençoe a todos, que essa palavra venha servir de edificação para cada um de vocês.